Olá pessoal, eu sou a Débora, eu sou monitora do projeto Aprenda a Programar Jogando e na aula de hoje nós vamos conhecer alguns conceitos de programação relacionados à matemática. O primeiro deles são os operadores matemáticos, que estão ligados a operações matemáticas mais simples, como a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, em Python, a soma ela é representada através do símbolo de mais, muito parecido com o que a gente faz na matemática normal, né? A subtração, da mesma maneira, é representada pelo símbolo de menos. A multiplicação, um pouquinho diferente, é representada pelo asterisco, enquanto que a divisão é representada por uma barra. Então, esses são os símbolos que representam operações matemáticas em Python. O segundo conceito muito interessante são os operadores comparativos. Eles comparam dois valores. E aí nós temos a operação de comparação maior, menor, igual e diferente. Então, aqui, se a gente quer uma comparação de números maiores, a gente sabe que 7 é maior do que 6. Esse aqui é o símbolo. Se a gente quer dizer que 2 é menor do que 9, esse aqui é o símbolo, certo? Lembrando aqui que a boquinha, ela está sempre aberta para o lado do número maior, né? Então, 7 maior do que 6 e 9 maior do que 2, ou 2 menor do que 9. Na matemática comum, quando a gente quer dizer que dois números são iguais, a gente usa um único símbolo de igual. Nesse momento, a gente tem uma pequena diferença. Na programação em Python, a gente usa dois iguais. Então, 8 é igual a 8. E assim a gente representa essa igualdade. Já a diferença, ela é representada por um símbolo um pouquinho diferente, né? Que é o ponto de exclamação seguido do ponto de igualdade. Então, 3 ele é diferente de 1, certo? São números diferentes. E para isso a gente representa usando exclamação e igualdade. Esses são os principais operadores matemáticos que a gente usa em Python. E agora a gente vai ver alguns exemplos práticos disso. Esse aqui é o Colab da aula de hoje e nós vamos começar vendo exemplos de operadores matemáticos, tá bom? O primeiro é o operador de soma. Como a gente viu anteriormente, a gente vai usar o símbolo de mais. Então, 7 mais 56. A gente está somando dois valores. Ao executar, a gente vai ter como resposta o quanto equivale 7 mais 56, que nesse caso é 63. Para o caso da subtração, a gente vai usar o símbolo de menos, e quando a gente executa, a gente vê que 12 menos 5 é 7. Multiplicação, a gente está usando um asterisco. 65 vezes 34 dá 2.210. Bem legal, né? E a divisão, como a gente viu também, vamos usar uma barra. 7 dividido para 5, a gente tem 1,4. Legal? Todas as nossas respostas são tipos de dados numéricos. Nos 3 primeiros casos, a gente tem dados inteiros. E no quarto, a gente tem um dado do tipo float. Se você ainda não sabe o que é isso, volte um pouquinho na nossa playlist e confira a aula de variáveis e tipos de dados para entender um pouquinho melhor essa segunda parte da aula, tá ok? Então, já que nós temos diferentes tipos de dados, nós podemos armazenar esses dados em variáveis. Então, aqui a gente tem uma variável soma com 7 mais 56, uma variável subtração, uma variável multiplicação e uma variável divisão. Ao executar, a gente não recebe resposta nenhuma. Isso porque todas essas operações matemáticas foram realizadas e os seus valores armazenados dentro das nossas variáveis. Para a gente mostrar o que está armazenado dentro dessas variáveis, a gente usa o comando de saída print, e aí ao executar essa célula, a gente vê então os resultados das nossas operações matemáticas. Bem legal, né? E bem simples de realizar. Agora nós vamos ver um pouco sobre os operadores comparativos. Com os operadores comparativos, é um pouquinho diferente. Lá, quando a gente faz uma operação matemática de soma, por exemplo, e executa a célula, a gente recebe um valor, né? O resultado dessa soma. Aqui, a gente não tem um valor. 10 maior do que 9. O que a gente espera receber? A gente espera saber se isso é verdade ou se isso é mentira, certo? Então, 10 é realmente maior do que 9? Sim, né? Então, quando eu executar essa célula, eu espero um resultado de sim, de que isso é verdade. O nosso computador vai nos responder em inglês.
Então, 10 é maior do que 9? Sim, isso é verdade. Então, true. True significa verdade. No segundo caso, a gente tem 23 é menor do que 2. Isso não é verdade, né? Então, a gente recebe a resposta falsa ou false. Isso não é verdade. No terceiro caso, a gente tem 12 igual a 12. Isso é verdade? Sim, né? Então, a gente recebe um true. 13 é diferente de 9? Sim. Então, o que é que a gente recebe? True. Legal, né? Então, as nossas respostas agora vão ser um pouquinho diferentes. Mas esses dados, eles também podem ser armazenados em variáveis e comparados. Então, a gente pode pegar cada valorzinho desse e armazenar, por exemplo, nessas variáveis aqui. Número 1 é 10, número 2 é 9, número 3 é 23 e número 4 é 2. Então, vamos executar essa célula e pronto, essas variáveis já guardam esses valores. Agora, quando eu quiser comparar, eu posso comparar a variável, pegar a caixinha e dizer, o que tem nessa caixinha é maior do que o que tem nessa outra caixinha? Então, nesse caso aqui, o que está na caixinha número 1, que é o 10, é maior do que está na caixinha número 2, que é o 9? Sim, 10 é maior do que 9. Então, a gente vai rodar e vai receber um true. Bem legal. E agora, o que está na caixinha número 3 é menor do que o que está na caixinha número 4? Não, né? 23 é maior do que 2. Então, a gente recebe um false. O número 2 é igual ao que está guardado na caixinha número 2? Sim, né? Bem óbvio até. Então, ao executar, a gente vai receber o true. E o que está na caixinha número 4 é diferente do que está armazenado na caixinha número 1? Sim, é diferente. O 10 é diferente do 2. Então, ao executar, a gente vai receber um true. Exatamente isso. Então, esses foram os exemplos da aula de hoje. Volte um pouquinho e tente executar todos esses exemplos no seu computador. Em caso de alguma dúvida, reveja a aula ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos muitas outras aulas também sobre o assunto. Vai lá e visite o nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!